Bom, gente, Câmara Esportiva, desta quinta-feira, 8 de fevereiro, de volta, exatamente às 13 horas mais 18 minutinhos. Felizes, né? Eu dizia no início do programa, a nossa 18ª temporada, 18 anos ininterruptos, tratando desse assunto que a gente trata com muita responsabilidade, com muito respeito, que é o esporte de Guarulhos, né? Envolvendo tudo, esporte acadêmico, esporte de competição, esporte de lazer, Secretaria de Esporte, entidades que promovem o esporte, né? E é bom eu fazer esse registro porque o pessoal às vezes acha que só tem vídeo esportivo na Secretaria de Esportes. E não, né? Tem entidades importantes que promovem o esporte, né? E que vão trazendo aí qualidade de vida para a nossa população, enfim. Uma dessas entidades é esse pessoal que está aqui ladeado a mim, né? Que é o pessoal da Velas Esportes, né? Que tem uma história muito bacana, também uma responsabilidade muito grande na promoção da qualidade de vida, do lazer, enfim. Comandados aí pelo professor Eduardo Velas, profissional de educação física premiadíssimo, né? A gente tem o maior respeito, que são parceiros aqui também do Câmara Esportiva. Professor, prazer em tê-lo aqui novamente, viu? Obrigado por atender o nosso convite. Início de temporada, eu estou imaginando que tem muita coisa nova aí, e eu deixo o microfone aberto para você dar o seu boa tarde para o nosso telespectador e apresentar os nossos outros convidados aí. O microfone é todo seu. Ulisses, boa tarde. É sempre um grande prazer estar aqui, começando mais uma temporada. Sim. Vocês estão a maioridade esse ano, 18 anos, então. Né? Pois é. É sempre um prazer estar aqui para falar de esporte, para falar da Velha Esporte e, graças a Deus, sempre procurando nos reinventar e trazer novidades, né? Sim. E vocês com esse espaço aqui, e que eu venho aqui desde o meu tempo de Colégio Progresso, sim, agora a MAD, vocês sempre me deram a oportunidade, e agora a gente aqui procurando, através do esporte, facilitar a saúde das pessoas aí. Legal, legal. Antes de a gente colher o boa tarde dos nossos outros convidados, que fazem parte dessa estrutura maravilhosa que é a Velas Esportes, conta rapidinho a história da Velas Esportes, Edu. Acho que nunca é demais, né? A gente sempre relembrar, porque tem também sempre gente nova chegando aqui no Câmara Esportiva. Acho legal você falar sobre isso. Eu, como a gente já falou aqui algumas vezes, estou há quase 30 anos nessa área, né? Tive a oportunidade de ser professor de escola, professor universitário, treinador dos times da cidade. E há 5 anos atrás a gente montou a Velha Esporte, pautado um pouquinho na linha do crossfit, né? Nessa área de empreender do esporte. E a gente monta então a Velha Esporte com o intuito de revitalizar, transformar, né, e gerenciar espaços esportivos. Sim. Né? Tanto aqueles espaços que já existem, como, exemplo, um galpão que você pode montar alguma atividade esportiva e oferecer para a população em geral. E aí a gente começou ali, onde era o campo da FIG ali, que todo mundo conhece. Sim. Eu estudei lá, dei aula lá, e começamos em 2019. Aí 2020 e 2021, pandemia, tudo parado, a nossa área foi afetada diretamente, sim, né? Ainda mais do que a gente desenvolve, que são atividades coletivas, sim, então não podia atividade coletiva, né? Por outro lado, teve o levante da importância da atividade física, né? O tanto que pessoas que praticavam atividade física, mesmo contraindo a Covid, conseguiram passar de uma forma um pouco mais sustentável, assim. E aí a gente vem, então, 2020, 2021, 2022, a gente se estabelece um pouco mais. 2023 foi para entender um pouco mais essa linha, e para a gente entrar um pouco nesse mundo do que é a gestão do esporte, o que o esporte de fato tende a contribuir, Ulisses. Hoje esse é o meu trabalho, é a minha pesquisa, né? O que o esporte tende a contribuir numa coisa simples, uma conversa em que tem um jornalista, em que tem um médico, um fisioterapeuta, um empreendedor de alguma área, o que o esporte tem a contribuir com isso também, né? E aí 2024 a gente vem um pouco mais estabilizado agora, com uma expansão, né? 2023 a gente termina... Já vamos falar sobre isso. Com uma expansão menor, 2024 a gente vem propor um pouco mais, porque a gente entende que os interesses são muitos, as pessoas e os objetivos são diversos, então quanto mais o meu cardápio de atividades estiver disponível para as pessoas, mais pessoas a gente impacta com o esporte. Temos anunciado, né, aqui, né, em todos os programas, todas essas atividades que estão à disposição do munícipe. O senhor está fazendo uma abordagem que eu vou até sair um pouquinho aqui da pauta, mas eu acho que você foi muito inteligente no que você falou, nessa questão do compromisso que vocês têm também em descobrir novos espaços e fazer gestão nesses espaços daquilo que é o trabalho de vocês, né, na promoção da saúde, do lazer, enfim. Eu disse aqui no início do programa, professor, na história daquilo que a gente entende como esporte organizado,
já passa de 50 anos, o que é o esporte organizado? Os primeiros trabalhos, as primeiras equipes, as primeiras inscrições nas respectivas federações, as primeiras contratações de profissionais de educação física pela administração pública, isso já passa de 50 anos. E tivemos uma curva muito ascendente e de uns anos para cá, uma curva muito descendente. E principalmente na questão da infraestrutura. Porque nessa história de 50 anos, professor, e você que nos acompanha, os espaços esportivos destinados à prática esportiva são os mesmos. São os mesmos. São os mesmos. Dá uma reformadinha aqui, acerta aqui, bota uma lâmpada lá, mas são os mesmos. De novidade, nada. Acho que esse teu olhar é de extrema importância e fala muito alto nessa questão, né? De buscar espaços. Né? Hoje você não tem mais campo de várzea para o futebol, secretaria carente de espaços, e a nossa população é de 1.500.000 habitantes. Né? Eu estou esperando o pessoal da secretaria nos fazer uma visita, mas eu fiz uma conta aqui hoje com a produção, eu duvido que o trabalho chegue a atender 1% dessa população de 1,5 milhão, que seria aí 10.500 pessoas, ou seja, é muito pobre o trabalho, falando do trabalho da área pública, né? Queria te ouvir um pouquinho sobre isso. O esporte ele evoluiu todo esse tempo, desde regras a coisa simples, né, Ulisses? Assim, material que você usa, o tênis que você usa hoje, né, porque a gente jogava futsal, tinha uma Ruga lá, que era um maior, que era da pênalti. Hoje, os tênis é tênis que dá para você passear. O piso mudou, né? A cobertura do esporte mudou. Tudo mudou. E se a gente olhar para nós aqui, numa cidade dessa grandeza, o que mudou? Acho que essa é a pergunta. O que mudou? É a primeira pergunta. Nada mudou. Ok. Então, precisamos fazer alguma coisa para que mude. Quando nem isso eu estou avaliando, e estou achando que está tudo bem, está tudo certo. Está nivelando por baixo. Lá em setembro tem Olimpíadas Colegiais, que aí a gente faz alguma coisa, e aí tem um campeonato de várzea, que é muito importante, que envolve muita gente, né? Então, assim, o que mudou nesse tempo inteiro? A gente fez uma live na pandemia aqui que foi magnífica. Se a gente pegar aquela sua live, ela é a história do esporte guarulhense. O que mudou? Qual é a curva que mudou, como você falou? Põe em gráfico, em dados, como que aquele ano a gente teve um exponencial. E depois? Caiu, estabilizou, teve alguma coisa? Nada mudou. E tenho certeza que a maioria das pessoas que vêm aqui, quando falar de esporte com vocês, reclamam da falta de equipamento esportivo. Né? Não tem quadra, não tem campo, não tem um espaço, um vão livre para que eu tenha ali 20 mesas de tênis. É o básico, né? Para dar atendimento à população, você precisa do quê? De bons profissionais e espaços adequados para essa ou aquela finalidade, para essa ou aquele esporte, enfim, acho que é isso. E hoje a ideia que eu venho falando, que eu venho pesquisando, venho refletindo, é que qual de fato é o papel do esporte nisso tudo? Né? Ontem eu fui numa live falar sobre o caso do Daniel Alves. Fiquei feliz até porque é um programa que não é esportivo, mas eu fui ali com a responsabilidade de qual é o pensamento daqueles que trabalham com esporte, e não é um pensamento jurídico, porque daí eu não consegui nem entrar, mas o que isso representa? Um jogador estar envolvido com isso, ou outros jogadores? Um atleta, né? Qual é o papel do esporte na questão da mulher, do racismo, né? A Espanha está altíssima nessa questão, é capaz do Daniel Alves de fato ser um exemplo em relação a isso. Por um outro lado, o Vinícius Júnior sofrendo atos de preconceito lá e... Então, assim, o que está se falando? Eu acho que a gente da nossa natureza, por o esporte fazer parte de um contexto histórico, questionar isso, refletir. O que foi feito no esporte? Quantas pessoas poderiam ser impactadas no esporte e não o são? Estão passou uma geração inteira sem ele ter algo do esporte, qualquer coisa. Maravilha. Uma raquete, ele teve um professor, né, que teve a oportunidade de falar algo para ele, e o poder público ele tem uma esfera para isso. O privado tem uma esfera para isso, eu acho que esse diálogo tem que acontecer. Tem. A gente tem que falar e Você melhorar. deu como exemplo ainda há pouco a Olimpíada Colegial. Fica de novo aqui o nosso recado para a secretaria. Ouçam os participantes, gente. As escolas. Eles é que têm que dar direção naquilo que vocês querem enquanto competição. Né? Que são eles que trabalham. E é desde agora as discussões, porque senão chega lá em julho e já não dá mais. Deixar para a semana que vai iniciar os trabalhos. Mas, enfim, vamos entrar no nosso assunto, Velas Esportes, crescendo, né, professor? Crescendo. Apresenta você aí, os seus parceiros aí. Tem um sócio novo aí no teu trabalho? Isso aí. A professora Antonieta, que você bem conhece. Opa, um beijo para a Antonieta. Um grande amigo que está aqui nos assistindo também, Humberto, provavelmente também conhece. Já manda um abraço. Ela uma vez falou, Deus me
colocou na minha vida pessoas para que eu pudesse evoluir. Sim. Umas mais difíceis, uns alunos mais bagunçam, uns bonzinhos, e ela foi colocando. E isso ficou para mim, aí eu fui refletindo quais são as pessoas que Deus vai colocando na minha vida e Ele vai colocando alguns para que eu possa também me evoluir, né? E final do ano passado, a gente se conheceu por outros caminhos, mas tive a oportunidade de receber uma ligação do Cláudio, sendo bem sincero, falei, Edu, preciso de ajuda aqui, tem um negócio muito legal, gosto, né? Dediquei minha vida nisso aqui, uma parte dela, e queria que a gente pudesse conversar. E aí a gente acabou, no telefone mesmo ali, falei, Cláudio, amanhã eu já te mando uma ideia aí. E aí fomos bem abertos, bem sinceros um com o outro, e em 2023 a gente selou essa sociedade. Sim. E aí eu venho também oferecer, junto com ele e a Vela Esporte, o CrossFit Velas, né? Legal. Que é essa modalidade gigante que tem no mundo e que a gente tem a oportunidade de oferecer aqui para Guarulhos também. E o Cláudio foi essa pessoa que Deus me colocou na vida para a gente se desenvolver. Cláudio, então, obrigado pela sua visita. Viu? Conversamos um pouquinho nos bastidores, né? Prazer enorme te conhecer. Com certeza você vai enriquecer muito aqui a nossa pauta do Câmara Esportiva. Queria que você falasse um pouquinho, né, quem é o Cláudio Correia e dessa experiência que você tem, que é uma experiência bastante importante e grande na questão do CrossFit. Fica à vontade. Boa tarde, Ulisses. Boa tarde. Então, na verdade, eu falo que o esporte, primeiro, ele precisa ser prazeroso, né? Então, a gente precisa se identificar com aquilo que a gente está fazendo. A gente vê muitas pessoas começando em algo e aí ele fala, pô, estou fazendo, mas não gosto, fiz tal atividade, mas não gosto e tal. E eu falo que o esporte ele precisa te dar prazer, você precisa gostar, né? Então, a gente precisa encontrar uma modalidade que a gente sinta de fato o prazer, que a gente goste mesmo e se identifique. Isso aconteceu comigo no CrossFit, né? Eu comecei o CrossFit e não sou uma pessoa que eu tive um histórico muito grande antigamente, em algumas outras modalidades, mas o CrossFit foi algo que me atraiu, né? Pela atividade de ser uma atividade dinâmica, uma atividade bem bacana. Então foi algo que, cara, eu gostei. E aí a gente está há 4 anos e meio lá. O Edu é um cara que eu respeito, acho que não só eu, né? Mas muita gente respeita o Edu pela história dele, pelo sucesso, por aquilo que ele já construiu em Guarulhos. E por isso há 4 anos e meio lá, foi algo que eu falei, cara, eu preciso dividir a história com alguém que de fato eu confie, né? E aí liguei pro Edu, a gente bateu o papo, como ele falou, e foi isso, foi uma conversa bacana. A gente já startou, né, o CrossFit Velas, e acho que é isso, basicamente. Fala um pouquinho sobre o CrossFit. Você é de Guarulhos? Moro em Mariporã. Mariporã, isso. Fala um pouquinho sobre o CrossFit. O CrossFit, na verdade, ele é uma modalidade, né? A gente estava batendo um papo até antes, com várias modalidades dentro. Então, a gente tem ginástica olímpica, a gente tem levantamento de peso olímpico, a gente tem corrida, né? E isso faz com que a modalidade seja bem dinâmica mesmo. A gente tem em média de 50 minutos a 1 hora de treino, né? E cada dia a gente vai exercendo uma coisa. Uma das coisas legais do CrossFit que eu falo porque o primeiro impacto, a galera olha o CrossFit e fala, pô, cara, será que eu vou conseguir? Né? E a gente está acostumado, a galera vê na mídia, né, o CrossFit assim, subindo peso grande. Não é para mim isso, não é isso? Exatamente. Subindo peso alto, os caras de ponta cabeça. E eu acho que a mensagem que a gente gosta de passar mesmo, e eu acho que a mensagem que precisa ser passada é que o CrossFit é para todos. A gente tem no CrossFit uma modalidade... Tem várias modalidades. Com imagens aí, viu, professor? Olha lá. Bacana. Vai lá, continua falando. A gente tem várias modalidades, né? E a gente tem uma categoria no CrossFit que chama categoria adaptada. Sim. Então hoje a gente tem pessoas de diversas maneiras hoje treinando com a gente, né? A gente tem categoria Master, categoria Team. Então, acho que o legal mesmo é passar essa visão de que o CrossFit ele é para todo mundo, independente de quem seja a pessoa, né? E como a gente falou agora há pouco, a gente olha... A origem desse trabalho é americana? Americana, isso. O CrossFit nasceu em Madison, nos Estados Unidos. Né? Hoje a gente tem um campeonato ainda, né, mundial, que ele acontece em Madison todo ano. A gente tem alguns brasileiros já que
que vão, porque na verdade a gente tem uma seletiva, e aí para ir mesmo a gente seleciona os melhores do mundo, então só do fato de estar indo para lá, a gente já está selecionando os melhores do mundo hoje, a gente tem alguns brasileiros representando hoje a gente lá também. E isso aqui no Brasil acontece competição com essa modalidade? Também acontece. Existe uma federação especializada no CrossFit? A gente tem as competições, né? Quem que promove essas competições? Hoje em dia a gente tem as competições internas, né, as competições regionais e a mundial, que é a de Madison mesmo dos Estados Unidos. Sim, mas, por exemplo, para participar no mundial, são curiosidades minhas e tenho certeza que do telespectador também. Como é que é formada essa seletiva, essa seleção? Como é que funciona isso na prática? A gente começa com o Open, né? O Open são os primeiros treinos aí que eles lançam pra gente. A gente faz inscrição, faz o Open e aí no próprio box, na própria academia mesmo, a gente faz esses treinos e aí já começa as seletivas. Depois a gente vai pro Rio de Janeiro, a gente tem o Copa Sur, né? Que é o sul-americano, e do Copa Sur a gente vai para Madison, nos Estados Unidos. Maravilha, bacana. Você falou que envolve várias modalidades. Aproveitando a visita de vocês aqui, né, do Velas, que promove o CrossFit, tem que ter espaço para todos os esportes ou não? São adaptações que se faz durante os treinos, relativos a essas modalidades. Isso é a parte importante, eu acho que é a parte que eu mais gosto de falar, né? Sim. Porque quando a pessoa vê o CrossFit, ela fala, cara, eu não vou conseguir fazer isso que foi a gente estava falando agora. Mas o legal do CrossFit é exatamente as adaptações, né? Então, a gente tem todo um processo de adaptação para os alunos novos, a gente faz esse acompanhamento de adaptação com os alunos novos. Então, hoje, independente da pessoa que vir, e a gente em específico, como CrossFit Velas, é algo que a gente prioriza demais, né, Elton? O Elton é o nosso head coach, vou apresentar ele em seguida, mas a gente prioriza demais, que é a questão de adaptar, independente de quem que seja, a gente faz todas as adaptações necessárias, as técnicas, né? Só para entender como que funciona o nosso treino, a gente começa com uma mobilidade, soltura de corpo, faz uma parte de aquecimento, a gente faz uma parte técnica no meio do odd e, por último, a gente faz o treino que a gente chama de odd, e isso dura em torno de 1 hora. Nessa parte técnica, a gente consegue não só adaptar, mas ensinar de fato o aluno que está lá na aula para o que vem depois durante o treino. Quando você fala que tem espaço para todos no CrossFit, homens e mulheres e faixas etárias todas, crianças, jovens, adultos, é isso? Sim. A gente tem hoje alunos, a gente começa a partir de 12 anos, mas a gente tem a categoria Kids também, né? E a gente tem alunos hoje, a gente tem uma aluna, por exemplo, de manhã de 74 anos de idade, que ela faz CrossFit no mesmo treino, e apesar de ser um treino coletivo, o acompanhamento ele é muito individual, né? O acompanhamento ele é muito único, né? Você falou que você é de Mariporã, mas você conheceu o CrossFit aqui em Guarulhos? Conheci lá, eu vim para Guarulhos há 4 anos e meio, né? Sim. Eu vim para cá há 4 anos e meio atrás. Sim. Veio buscar essa informação? Sim. Opa, eu vim lá, igual que tem o Velas Esporte que trabalha isso, deixa eu lá dele perto, isso, mais ou menos isso? Sim. Que legal. Passa o microfone aqui para o professor Elton Pequeno. É o maior da gente, mas é o pequeno. É o pequeno. Que é coach, né? Especialista no CrossFit. Professor, boa tarde, né? Prazer também tê-lo aqui, viu? Boa tarde. Conversamos um pouquinho também nos bastidores. Eu sei que você tem informações preciosas aí sobre esse trabalho. Fique à vontade. Conta um pouquinho da tua relação com Velas, como é que tudo iniciou e como é que está esse trabalho aí. Você que é o responsável técnico, né? Correto. Por tudo isso, de orientar os profissionais. Obviamente tem um segmento a ser obedecido. Você faz uma boa periodização, montar os treinos. Isso. Fala um pouquinho sobre isso. O que acontece? Eu trabalho em outro CrossFit também, tá? Em Mariporã. E eu recebi o convite do Cláudio e do Edu para estar participando, né? Do CrossFit Velas, fazendo parte dessa equipe, dessa família, dessa estrutura que eles têm, voltada para o esporte, que é sensacional. Para mim poder montar o treino da galera, ajudar na organização, na administração dos coaches ali. E é incrível, porque Velas Esporte faz esporte. É isso que a gente precisa, né? Promover mais esporte para a sociedade, tá? E dentro da nossa periodização do CrossFit, né? CrossFit é para todos, é o que o Claudinho tinha comentado agora há pouco. A galera vê muito CrossFit como mídia social, como levantamento só de peso olímpico, barra para cima da cabeça, andar de ponta cabeça, e não é só isso. Tem todo um processo de aprendizado antes disso, né? E todo mundo passa por esse processo. Esse processo faz parte da construção do movimento da galera, tá? Entendi. E eu vou dar um exemplo. Vai chegar um aluno que ele tem uma patologia no joelho, ele não pode saltar na caixa, ele vê a galera saltando.
ele não vai saltar na caixa inicialmente. Sim. Ele vai fazer um adaptado, uma caixa menor, ele vai subir em cima de um plate, ele não vai saltar a princípio até ele fortalecer, porque tem bem dentro do CrossFit, faz parte do nosso treinamento, fazer um fortalecimento para isso. E tudo isso é construção de movimento. Mas é que a galera não vai postar lá que tá subindo no plate, sobe, desce da caixa, sobe, desce do plate. Ele só posta depois da evolução dele. Sim. Mas o CrossFit é para todos. São movimentos adaptados que nós temos para fazer. Eu tenho um aluno que ele vai subir na barra e vai fazer um pull-up, que seria um movimento ginástico dentro do CrossFit, e eu tenho um aluno que ele vai fazer um bar muscle up, que é outro movimento ginástico, que está 2, 3 níveis acima. Então tudo é adaptável. Tá? Se ele não consegue ainda subir na barra, a gente faz outro movimento adaptável para ele conseguir construir força para poder chegar naquele movimento futuro. Esse é o espírito do CrossFit. Tem esse espírito de comunidade, de trazer a galera, todo mundo junto, né? Dentro do CrossFit é totalmente diferenciado o treinamento de uma academia. Além de ser umas aulas coletivas, na academia tá todo mundo ali com seu fone de ouvido, faz seu treino, ninguém fala com ninguém e vai embora. No CrossFit não. As aulas são em grupo. Nós, pro ser humano, somos todos competitivos. Inerente ao ser humano, a competição. Tem uma competição interna. Então, se você vê seu amiguinho terminou, você quer terminar junto com ele. Então, você está dando ali o seu máximo todos os dias. E esse é o mais interessante. E como é tudo adaptado, eu posso adaptar para uma senhora de 70 anos, como eu posso adaptar para um rapaz de 20 anos. E cada um é individual, está dentro de uma condição, mas está fazendo a mesma aula. Tá? Isso é o mais importante dentro do CrossFit. Então, o CrossFit é para todos. Sim. Tanto para um kids como para um pessoal um pouquinho de uma idade mais avançada. Dá para a gente trabalhar um processo de construção dos movimentos, de construção de fortalecimento. Isso que a gente tem que entender dentro da modalidade. Desculpa te interromper, viu, professor? Só para não perder a linha de raciocínio. Você falou ainda há pouco do fortalecimento muscular, né? Correto. Mas com certeza isso tem uma ação extremamente positiva no cardiorrespiratório, cardiovascular. Sim, com certeza. Né? Mobilidade, enfim. Eu acho que tudo isso... Tudo isso engloba a relação do CrossFit. Pelo trabalho. Isso. CrossFit, né, tradução de CrossFit, como eles criaram, movimentos funcionais constantemente variados, praticados em alta intensidade. Beleza. Tá? Que maravilha. E quanto tempo já está à frente do CrossFit, professor? Dentro do CrossFit há 7 anos. Maravilha, maravilha. Edu, tá melhorando a equipe aí, trazendo gente... Estou trazendo os caras mais fortes agora. Se eu falar isso pro professor de jiu-jitsu, você vai falar, pô, eu tô meio frango? Não, aqui agora, logo de jiu-jitsu, né, Beto? Então tem que esse cara tudo forte. Professor, a gente percebe com isso, eles são de um outro município, município vizinho, que o teu trabalho vai atravessando divisas, né? O professor disse ainda há pouco, né? Eu sou de Mariporã, mas tinha notícias que aqui tinha um trabalho muito bacana e vim procurar, e hoje está agregado ao seu trabalho. Isso reflete a seriedade que você tem à frente da Velas Esportes, né? E isso vai se expandindo. Aí, não faz muito tempo você vinha aqui com uma entidade e de repente passou tão rápido, hoje 4 setores de trabalho. Como é que está essa questão aí? Hoje mesmo eu estava conversando com a menina que é a minha linha de frente lá também, que é a gerente financeira, administrativa, e a gente falando que esse exercício nosso também de entender qual é a nossa possibilidade de expansão, né? Que eu brinquei até com ela, se a gente luta tanto para ter muito aluno e depois reclama que tem, agora tem muito aluno, o maior problema, né? Então eu estou trabalhando errado. Então assim, vão surgir novos desafios, novos problemas, mas é para isso que a gente está se dispondo e estudando diariamente, né? Para entender como é que a gente vai conseguir manter a nossa essência, e ainda eu falei para ela, qual que seria a minha essência, a essência do meu sócio, do Caio, que é muita intensidade, a gente vive muita intensidade, que a gente vem do esporte, tudo muito para ontem, né? Sim. Então, assim, como é que a gente vai conseguir manter isso nos outros lugares? Então, nessas 4 unidades que a gente está hoje, Ulisses, que teoricamente é o Velas maior ali, o Velas Beach, que é próximo ali, mas é uma unidade de negócio diferente, o Velas Enseada, que foi a segunda, que tem piscina, trouxe o Melo aqui também, e agora o CrossFit, como é que a gente consegue manter um padrão de alguma coisa e fazer com que tudo isso prospere. E aí prospere, assim, vi eles comentando sobre a abordagem específica, né? Para mim, quando eu conheci um pouco do CrossFit, me surpreendeu positivamente, assim, ninguém chega ao alto por acaso, né? Então é uma grande organização. Eu falei, vamos comprar um CrossFit, não é assim. Eu preciso ter um professor capacitado, conhecedor do registrado, assunto, os cursos que eles propõem,
para que ele possa me pedir um nome CrossFit Velas, que vai passar por uma aprovação. Então, assim, ele precisa estar capacitado pelo CrossFit para ele poder ter uma linha aqui e eu também adquirir um box de CrossFit. Então, assim, tem toda uma organização que a cada vez que você vai aumentando, dando um passo maior, você vai aprendendo mais. Então, esse é o maior exercício hoje. Como a Vela Sport conseguirá romper essas nossas barreiras, né? Romper essas nossas barreiras. Estamos próximos às 3 unidades, 4 unidades próximas, mas sim... Professor, tem imagem das unidades do Velas para a gente mostrar para o telespectador? Você já mostrou, eu me distraí aqui com a conversa que é tão importante, né? Mas daqui a pouco você me avisa, por gentileza. E tendo o esporte como essa mola mestre, como é o caso do CrossFit, o que me interessa, o que mais me aguça é a possibilidade da pessoa ir competir. E essa é a pergunta que é nossa, né? Qual é a confederação e a federação que organiza isso? Né? Então, assim, como é que funciona essa organização? Qual é o campeonato que tem? Então, eles têm um modelo que a gente vai, né, aprendendo com eles, com o que eles nos informam e propiciando um outro esporte para as pessoas. Né? Então, talvez aqueles que me veem sempre no esporte possam entender hoje que o CrossFit, de fato, é para qualquer um e a gente tem que se adaptar. Então, esse é o exercício, Ulisses. Legal. Como que a gente vai conseguir? O Cláudio fez uma observação, Claudinho, né? O pessoal está te chamando de Claudinho, eu vou com eles. O Claudinho, você fez uma observação importante, né? É sabido hoje, cada vez mais, da importância da atividade física, né? Visando qualidade de vida. E você me falou uma coisa ali, nos bastidores, que eu achei legal, né? Olha, o pessoal diz que musculação é bacana, pô, mas eu não fui lá, fiz um teste, participei de uma aula, não me identifiquei com isso, não é minha praia. Né? Você me disse isso ainda há pouco, né? Eu acho legal esse olhar de vocês, né? Olha, tem outras opções de trabalho, porque você falou uma coisa que é fundamental. Gostar daquilo que se faz, né? Que é fundamental. Ter prazer naquilo que prazeroso, faz, né? Tem que ser uma atividade prazerosa. É isso? Sim, sim. Hoje o Vela Sport, na verdade, ele tem várias modalidades, né? Estamos com imagem, viu? Você que está nos acompanhando, das unidades. Desculpa te interromper também, Cláudio, mas só chamando a atenção do telespectador para a grande estrutura que tem o Velas Sport aí nas suas unidades. Vai lá. Então, Ulisses, hoje o Vela Sport ele tem várias modalidades, várias unidades, né? Então, hoje, se o cara quiser fazer musculação, ele consegue fazer numa das nossas unidades, ele tem um CrossFit lá em cima, enfim. E é o que eu falo. Geralmente alguém fala assim, cara, eu não consegui me encontrar em alguma coisa, o que eu faço? Para onde que eu vou? Eu falo, cara, faz uma aula experimental, né? Experimenta ali como que é aquele momento e aquilo que você mais se identificar, você dá início. Né? Então, eu acho que o legal do CrossFit hoje, por ser uma atividade dinâmica, tem, às vezes alguma pessoa não se identifica com tal atividade X, que não é tão dinâmica, né? Como o Elton mencionou mesmo aqui, a questão do grupo, da comunidade, e ele faz uma aula de CrossFit hoje, ele se identifica. Uma pela questão da equipe, então a gente faz um treino geralmente com 10 pessoas em aula, então é um grupo junto, e como eu falei, apesar de ser uma aula em comunidade, o acompanhamento é individual, mas essa questão de ser uma modalidade mais dinâmica mesmo, chama a atenção de muita gente, né? Então, se às vezes, pô, não consegui, não fiz uma musculação, não achei bacana, ou fiz tal coisa, não achei bacana, cara, experimenta fazer uma aula de CrossFit, experimentar mesmo, de fato, conhecer ali, ver na prática como que é, né? A maioria das pessoas que chegam hoje com a gente fala, pô, eu tinha um preconceito e, cara, hoje eu sou apaixonado. E a gente fala que CrossFit vira religião, né, Elton? A gente fala que vira religião. Na verdade, era falta de conhecimento sobre o trabalho, né? Ele é aquele negócio que a gente, de fato, pega a paixão pelo negócio, pela modalidade, né? Elton, quer acrescentar mais alguma coisa? Nosso espaço ficaria aqui a tarde toda com vocês, mas nosso espaço é limitado. Fica à vontade. Faltou alguma coisa que eu podia ter te perguntado, que você gostaria de esclarecer para o telespectador? A parte da competição que você tinha perguntado, sim, né? Claudinho comentou do Open. O Open ele já é uma preparação para você ir para um CrossFit Games, que é a competição mundial do CrossFit. Tá. E ela é classificatória. Então são fases. Você faz dentro do seu box o workout, que é o Workout of the Day, que é o treino do dia, que eles vão mandar para vocês fazerem. Faz o áudio lá, é gravado isso, e a gente tem que mandar para eles essa gravação, para eles validarem. Tá? Grava e manda. Grava e manda, então tem uma gravação, eles têm que validar depois, para ver se realmente foi contado aquela quantidade de movimentos e tal, se realmente o cara fez, tá? Para não ficar esporadicamente, eu fiz X e estou classificado. Não, tem uma gravação que você tem que mandar para eles, tá? Você manda a gravação para eles, é classificado, aí depois tem a Copa Sur, que é sul-americana, né? Então são os melhores da região da Sul-Americana. E aí só passa 2.
e só 2 vai para os Estados Unidos representar a região sul-americana, tá? E aí lá tem uma gama... É um funil, né? É um funil, vai afunilando. Então são os 2 melhores. Então é muito difícil? É. E aí tem torneio no Brasil? Tem um TCB, torneio CrossFit Brasil, tá? Não dá classificatória pro Games, mas prepara, mas prepara e é um torneio interno. Torneio importante. É um torneio muito importante. Da mesma forma que a gente tem o CrossFit Games, que é o Mundial, que é todo ano, a gente tem o TCB, que é o torneio CrossFit Brasil, que também é todo ano. Maravilha. Então são competições internas que tem também. Também tem seletiva, tá? Tem classificatória também. Um pouco mais do CrossFit. Ô, professor, para a gente finalizar. 4 unidades, início de temporada, tem lá uma clientela bacana. Que número se chega hoje de pessoas que são carinhosamente tratadas pelo Velas Esportes, né? Eu digo que vai se formando uma grande família, né? O objetivo é o mesmo, né, gente? Como disse o professor, a competição que é inerente ao ser humano, mas também buscar a qualidade de vida, né? Através da única ferramenta, da principal ferramenta, que é a atividade física, né? Que é o esporte. Às vezes, para as pessoas que não forem impactadas pelo esporte, é difícil a gente explicar, né? Para a gente falar, o esporte é ok, né? Ficou fácil. Acho que todo mundo competiu alguma vez na vida, mas às vezes esqueceu disso. E ali, no trabalho do CrossFit, do CrossFoot, da musculação, tá envolto nessa coisa do competir entre melhorar, né? Eu saí do sofá, comecei a andar, comecei a correr, eu fui numa corridinha de rua e aí eu fui melhorando a minha performance, né? Não necessariamente precisa ir para os Estados Unidos para competir, mas ele vai. Então hoje, Ulisses, a gente terminou o ano com acho que 300, 350 alunos. Maravilha. Tivemos agora uma subida bem grande, tanto pela oportunidade de outros espaços. A gente deve bater final de fevereiro agora, porque tem um carnaval, o pessoal fala depois do carnaval volta. Tudo depois do carnaval. E tal, uns 500 alunos, assim, 500 pessoas que a gente vai impactar. Nós temos uma condição de pôr na tela o cardápio do que eles oferecem aí para o telespectador que está nos acompanhando, porque vira imagem lá, tem futebol. Tem futebol para criançada, tem lotação natação, do espaço, porque eu sei que tem, já estive lá. Tem, não tem? As atividades de surpresa, areia, né? Atividades Mas de areia. Vai você mesmo. Tem mais de 20 esportes. Olha, mais de 20 esportes, você que está nos acompanhando. Desde xadrez. Sim. Ontem mesmo, em primeira mão novamente aqui, a gente vai oferecer agora o tênis de mesa. Né? Então, assim, de xadrez a tênis de mesa. Xadrez é importante, o cognitivo para a criançada. A jiu-jitsu, a Krav Maga, a crossfit. Então, assim, vai ser difícil você não se encontrar com a gente. E aí, de repente, ficou todo mundo com água na boca. Poxa, se eu conhecesse de perto, como é que faz? Redes sociais nossas, tem os links direto lá. A principal é a Velha Esporte. Velha Esporte. Né? Anota aí, gente, para não esquecer. A gente atende também pela Velha Esporte. Velha Esporte é Velas Beach, CrossFit Velas. Então você vai ser impactado. Espere que você será impactado nos próximos meses com alguma informação nossa aí. Maravilha. Olha, gente, sabe por quê? Eu faço questão que eles venham aqui, porque a gente sabe da seriedade que o trabalho tem, né, nas mãos de profissionais que vai deixar você bem, porque isso é um outro cuidado que você tem que ter, né? O médico mandou eu fazer uma atividade física. Opa, tem um ponto e vírgula aí. Procure um profissional habilitado, né, com formação para colocar você realmente em ordem, né, quando o assunto é qualidade de vida. Porque ainda tem uns aventureiros por aí, a gente sabe disso, mas não é o caso aqui do pessoal do Velas, né? Todos profissionais credenciados, com uma supervisão séria, trabalho sério, por isso que evolui, né? Por isso que evolui cada vez mais. Parabéns, viu, professor? Parabéns a vocês que estão inseridos nesse trabalho. Obrigado. Com a responsabilidade do CrossFit, né? Sucesso. E as portas aqui sempre abertas para que vocês retornem e vão sempre junto, né? Parceiros aí divulgando. Vem pro time, esse como trabalho. a gente fala. Vem pro time. Vem pro time. Vem pro Velas Esportes, é isso aí. Legal, gente. Vamos ficando por aqui. Olha, carnaval tá aí, mas a gente não para. Terça-feira estarão aqui as feras do voleibol adulto, né? Que é uma outra vertente de trabalho das pessoas que procuram qualidade de vida na prática de um esporte. Nesse caso específico, o voleibol, trabalho que está com a responsabilidade da secretaria. Estarão aqui na próxima terça-feira. Então, até lá, tenham todos um ótimo final de semana. Até terça-feira, se Deus assim o permitir. Tá bom, gente? Obrigado a vocês do Vela mais uma vez. Tchau, tchau. Obrigado, nós agradecemos.